Muito bem, estamos então aí iniciando o nosso treinamento Autocapacite-se, ok? Dando continuidade então a esse treinamento. E hoje nós vamos falar sobre os 3 fatores cruciais para a autocapacitação, não é? E a gente tem então por objetivo promover essa reflexão, conscientizar, né? E levar você a considerar a importância desses 3 pilares como fundamentais para o seu desenvolvimento, ok? Quais são esses 3 pilares? A nossa mente, as nossas emoções e a nossa espiritualidade. É necessário que haja um equilíbrio entre os aspectos, porque esse equilíbrio vai nos permitir acessar as nossas forças internas e viver com mais clareza, com mais saúde e com mais propósito e mais direcionado àquilo que nós queremos fazer na vida. Então é crucial, gente, um dos primeiros pontos, né, que a gente considerou na criação, né, no estabelecimento desse treinamento foram esses 3 fatores, ok? Tenho falado muito sobre eles, já fiz muitas reflexões sobre esses 3 fatores que são cruciais, ok? Vamos falar então do aspecto mental, do aspecto emocional e do aspecto espiritual, ok? Esses 3 fatores cruciais para a sua autocapacitação. Então, o primeiro fator aqui, o primeiro aspecto, né, o mental, a gente quer falar do quê? Do quanto a nossa mente, de alguma maneira, ela vai influenciar esse nosso processo de descobrimento, né, de nós mesmos. Esse nosso processo de autoconhecimento, esse nosso processo de descoberta de forças internas, ok? Então, quando eu falo do aspecto mental, estou falando de algo que é fundamental nas descobertas das forças internas que nós possuímos. Então, as ideias e as percepções vão influenciar diretamente no que somos, né, e como nós agimos no mundo. Então, quem eu sou e como eu ajo vai passar, não é, pelo filtro ou pelo impacto que é causado pelos nossos pensamentos, pelas nossas imaginações, pelas nossas ideias e pelas nossas percepções. A Bíblia tem um versículo muito interessante que diz assim, Provérbios 23, versículo 7, parte A, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ou seja, como ele imagina na sua mente, assim ele é. Filipenses 4, versículo 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensar. Então veja, né, a importância que até mesmo o texto bíblico dá para os aspectos relacionados à nossa mente, para aquilo que flui da mente, né? Os pensamentos, a imaginação, as ideias e as percepções. Então esses textos vão reforçar que aquilo que nós cultivamos na nossa mente vai moldar a nossa realidade interna e também a nossa realidade externa. Pensadores seculares, né, também vão refletir sobre a importância do pensamento. No livro A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen, nós vamos encontrar algumas reflexões importantes, né, que fala sobre alguns aspectos relacionados à mente. Por exemplo, Ralph Waldo Emerson diz assim, o homem é aquilo que ele pensa constantemente. Olha que legal essa frase. Marco Aurélio disse, a vida do homem é aquilo que os seus pensamentos a fazem. Norman Vincent Peale diz, mude seus pensamentos e mudará o seu mundo. Então veja que não só à luz de uma ideia bíblica, né, mas até mesmo pensadores do mundo contemporâneo, né, eles também levaram em consideração a importância e o impacto dos nossos pensamentos. E me chama muito a atenção essa, né? O homem é aquilo que ele pensa constantemente. A vida do homem, Marco Aurélio, é aquilo que os seus pensamentos fazem. Ó, mude seus pensamentos, Norman Vincent Peale, e mudará o seu mundo. Então veja, é muito interessante essas colocações. Napoleão Hill tem um livro chamado Atitude Mental Positiva, e nesse livro ele destaca a importância de um posicionamento mental positivo, né, de uma atitude mental positiva, otimista, inclinada a boas ações e atitudes
atitudes construtivas, né? E é muito interessante esse livro aí de Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Então, dentro dessa questão desse fator, né, que é o fator mental, nós devemos conduzir intencionalmente a nossa mente, ok? Para uma direção que nos ajude a descobrir e a desenvolver a força que já existe dentro de cada um de nós. Então, é necessário você cuidar da sua mente, porque, como dissemos no início, é da mente que fluem os pensamentos, as ideias, as imaginações e as percepções em relação ao que acontece na nossa vida. Então, cuide desse importante aspecto da saúde mental, ok? Desse importante aspecto da autocapacitação, que é a sua condição mental, ok? A condição em que se encontra a sua mente. Bom, o segundo aspecto é o aspecto emocional. E aqui a gente fala da importância, gente, da saúde emocional, né? Vivemos em um tempo em que se fala muito, por exemplo, sobre a inteligência emocional, sobre a regulação emocional, sobre as soft skills, né? Não é mais possível ignorar a nossa condição emocional ou reagir de forma impulsiva e desequilibrada diante dos desafios da vida. Uma coisa que se fala muito, que não dá mais para ser pessoas emocionalmente desequilibradas. É necessário que nós tenhamos cuidados, né, em relação a como nós fazemos a manutenção das nossas emoções. Na verdade, nós somos conhecidos pela nossa forma emocional de se conduzir. Essa é a grande verdade, né? A inteligência emocional nos ajuda a transformar emoções difíceis em aliadas, né? E não em obstáculos ao crescimento. Então, veja, a inteligência emocional vai nos ajudar a transformar as emoções em aliadas, ok? E não em obstáculos ao seu crescimento. Por isso que cuidar da saúde emocional é essencial para uma vida mais equilibrada, mesmo reconhecendo que todos nós experimentamos emoções difíceis. A inteligência emocional, para nos ajudar, oferece 5 pilares aqui, ó. Então existem 5 pilares da inteligência emocional, fundamentados aí nos estudos de Daniel Goleman, né? Que o pessoal fala que é o pai da inteligência emocional. 1, autoconhecimento. Né? O autoconhecimento emocional ajuda a reconhecer o que a gente sente e por que a gente sente determinada coisa. E aí nos ajuda a identificar gatilhos emocionais, né? Permitindo assim respostas emocionais mais conscientes. Isso é o autoconhecimento. Segundo é o autocontrole. Não é reprimir emoções, mas administrá-las de forma saudável, reduzindo as reações impulsivas. Se tem algo que prejudica muitas pessoas, são as reações impulsivas. O terceiro pilar aqui é a empatia, né, que é a capacidade de compreender o outro. E essa capacidade de compreender o outro vai diminuir conflitos, vai fortalecer vínculos, vai criar ambientes mais saudáveis, mais salutares, ok? Bom, o quarto pilar é a motivação interna, que é a capacidade de você transformar os desafios em oportunidades, mantendo foco e perseverança. O quinto pilar são os relacionamentos saudáveis, né? A boa comunicação, a escuta ativa e o respeito. Tudo isso vai fortalecer as conexões, né, que você possa ter com outras pessoas e promover, assim, bem-estar, ok? E considerações que nós precisamos fazer sobre a importância da inteligência emocional. Ela é resultado da consciência sobre as próprias emoções. Você precisa ser consciente acerca da sua condição emocional, ok? É necessário que se tenha consciência em relação à sua condição emocional, ok? E isso não quer dizer que você tem que ser apenas uma pessoa calma ou uma pessoa boazinha, né? Porque tem gente que quando fala de inteligência emocional pensa que isso significa que ela tem que ser uma pessoa apenas calma ou uma pessoa apenas boazinha. Isso não é verdade, ok? Mas o processo de conhecimento da inteligência emocional, né, de aprimoramento aí dessas ferramentas, de uso dessas ferramentas da inteligência emocional, vai te ajudar a identificar os desequilíbrios, pontos, momentos de desequilíbrios emocionais, né, vai te permitir a corrigir excessos emocionais em algumas situações, vai te conduzir à maturidade emocional, ok? Então veja, a inteligência emocional é uma habilidade que precisa ser aprendida e exercitada, ok? Desenvolver inteligência emocional é como fortalecer um músculo. Exige prática constante,
mas impacta positivamente a saúde mental, emocional e até física. E para que você tenha aí uma certa ajuda, né, dentro desses fatores que eu já falei, tanto no aspecto mental quanto no aspecto emocional, nós podemos te ajudar, ok? Nós temos ferramentas. A psicanálise é uma ferramenta que pode te ajudar a desenvolver, né, de forma sadia, esse aspecto do equilíbrio mental, do equilíbrio emocional, ok? A forma como você direciona seus pensamentos, suas ideias, suas imaginações, a forma como você lida com as suas emoções. A psicanálise é uma ferramenta, ok, de autoconhecimento que te ajuda. E podemos te ajudar também, ok, não só aqui na palestra Autocapacite-se, né, nesse treinamento, mas podemos te ajudar, inclusive, num curso de inteligência emocional. E se você tiver interesse, ok, nós vamos deixar aí uma descrição no vídeo para que você possa estar entrando em contato conosco para que nós possamos aí estar te dando um curso, né, de inteligência emocional. Isso é crucial, isso é muito importante. Bom, gente, o terceiro fator crucial aqui, né, para a autocapacitação, que eu estou falando aqui, além do mental, além do emocional, gente, é o espiritual. E deixa eu deixar logo claro, porque quando as pessoas falam ou ouvem falar, né, a palavra espiritual, elas logo pensam em religiosidade, ok? Mas espiritualidade e religiosidade não são a mesma coisa, tá? Presta atenção nisso. Espiritualidade e religiosidade não são a mesma coisa, tá bom? Nem todo religioso é, de fato, uma pessoa espiritual. Tem muitas pessoas que são religiosas, mas não são espirituais, ok? Pessoas não religiosas, inclusive, podem ser profundamente espiritualizadas, mesmo que não tenham essa questão da religiosidade, tá? Então, quando a gente fala de religiosidade, num sentido positivo, nós deveríamos, assim, estar falando de quê? De uma fonte de princípios como compaixão, humildade e compreensão, porque as religiões fornecem esses princípios, ok? Eu sou cristão, ok? Eu sou da religião evangélica, mas respeito pessoas de todas as religiões. Mas veja, o que todas as religiões ensinam? Ensinam a ser humilde, ensinam a ter compaixão, ensinam a ser compreensivo. Mas veja, quantas pessoas que fazem parte das mais diversas religiões, inclusive até mesmo evangélica, mas que não são compassivas, que não são humildes e que não são compreensivas. Ou seja, são pessoas religiosas, mas que não aplicam os princípios que suas religiões ensinam. Então não serve para nada a religiosidade dessas pessoas, porque não produz. Essa religiosidade, por assim dizer, não está produzindo espiritualidade, ok? E a verdade é que, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a religiosidade apenas gera comportamentos rígidos e julgadores. E esse não é o objetivo, ok? Quando nós falamos aí da espiritualidade, não é disso que nós estamos falando, ok? Jesus, por exemplo, teve conflitos justamente com pessoas que eram meramente religiosas no seu tempo, né? E que se afastavam do verdadeiro sentido espiritual. Jesus chamou as pessoas para serem espirituais, ok? E não para serem religiosas. Muitas pessoas se preocupam com os aspectos da religião e esquecem dos aspectos cruciais que vão, de fato, nos permitir alcançar de forma positiva as pessoas, que são os princípios da espiritualidade, ok? Então, o verdadeiro sentido da espiritualidade, qual é? 1 Coríntios 2, versículo 15, diz assim: mas o que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de quem é discernido. Veja, o que é espiritual tem uma capacidade de discernimento, tem uma capacidade de compreensão que é diferenciada de todos. O espiritual, por assim dizer, ele discerne sem julgar, ele compreende sem condenar, ele age com sensibilidade e princípios. Olha só que coisa legal. Então, no processo de descobrir nossas forças, né, de se autocapacitar, é essencial que o nosso posicionamento seja baseado em espiritualidade e não apenas em religiosidade, ok? Ok? Entendeu isso? Então, para a gente finalizar então essa aula de hoje, o que a gente precisa, então, é o quê? Integrar os aspectos mental, emocional e espiritual, ok? Acessando, né, assim, todo o nosso potencial humano. Que nós possamos utilizar conscientemente os recursos da inteligência emocional, ok? Os recursos da nossa mente e também da nossa espiritualidade para que nós possamos viver com equilíbrio, com saúde e com propósito, revelando assim, não é, a nossa força que está oculta aí dentro de cada um de nós e que assim revelada
essa força, né, que nos autocapacita para vencer desafios, para realizar, para conquistar, para viver tempos bons na nossa vida, possa de fato aí se manifestar. Ok, gente? Então a gente finaliza aqui essa sexta aula. Vejo vocês na próxima aula, que também será muito preciosa. Até lá. Tchau, tchau.